Basicamente, a gente vai estudar distância entre retas, ok? Então serão dadas duas retas, a gente vai querer determinar a distância entre elas, ok? Então, ó, a gente já viu, né, que se eu tenho duas retas distintas no espaço, né? Então temos três possibilidades. Ou as retas são reversas, igual aqui nessa figura A, ou as retas são concorrentes, tá? E nesse caso elas determinam um único plano, que é o plano π aqui do desenho da figura B, ou as retas são paralelas, tá? Como é que a gente calcula a distância entre duas retas? Por definição, né, é menor a distância entre... Você vai calcular todas as distâncias entre P e Q, em que P pertence à reta R e Q pertence à reta S. Pega todas essas distâncias, né, esses números, aí você pega o menor valor deles. Isso, por definição, é a distância entre as retas R e S. Ok? O que acontece? A gente sabe lá da geometria euclidiana espacial, né? Que dadas duas retas no espaço, se elas forem reversas, igual nesse caso, ou concorrentes, vai existir uma única reta que é perpendicular, uma única reta T, né? Digamos que é a T, que é perpendicular às retas RS dadas, tá? Ó, então, ó, aqui são dadas essas duas retas RS reversas, e aqui são dadas essas duas retas RS concorrentes, tá? Então existe uma única T que é perpendicular a ambas as retas simultaneamente, tá? No caso em que as retas RS são paralelas, existirão infinitas retas perpendiculares, tá? A essas duas retas simultaneamente, ok? Então a distância entre as retas, a gente dá para mostrar, né? A gente vê lá em geometria espacial, né? Que para vocês é o curso de geometria 2, tá? Que a distância entre essas duas retas, R e S, como a gente calcula? No caso em que elas são reversas, não, no caso que elas são concorrentes, né? A distância é zero, ok? Agora, no caso em que elas são reversas, você vai pegar essa reta T que é transversal, né? Que é perpendicular às duas retas RS, e vai marcar os pontos de interseção dessa T com RS, digamos P e Q. Aí a distância entre as retas, por definição, vai ser a distância entre os pontos P e Q, tá? Bom, se as retas forem concorrentes, a distância entre elas é zero. E se elas forem paralelas, mesma ideia. Você vai pegar qualquer qualquer reta T, qualquer uma, né? Nesse caso existem infinitas, que seja perpendicular a R e a S ao mesmo tempo. A T intersecta R num ponto P, digamos, e essa reta T intersecta S em um ponto Q. Aí você vai lá, mede a distância entre os pontos P e Q. Essa distância é, por definição, a distância das retas RS, ok? Então vamos analisar primeiro o caso em que as retas são reversas. Ó, o que vai acontecer aqui, estou dividindo em três casos, mas no final a gente vai ter só uma fórmula para analisar, tá? O único caso que vai ser diferente vai ser esse caso aqui, mas já a gente vê como é que ele vai ficar. Então, ó, primeiro caso, se R e S, as retas, né, são reversas, o que vai acontecer? Então, vamos olhar aqui nessa figura aqui, ó. Então, nós temos R é uma reta e S é uma reta. Eu quero calcular a distância entre elas. Estou supondo que elas são reversas, tá? Então, ó, para calcular a distância entre duas retas, a gente vai precisar de um ponto em cada reta, tá? Digamos aqui, ó, o ponto B e o ponto A. Ponto A está na reta R e ponto B está na reta S. E dois vetores diretores. Um vetor diretor da reta R, que é o vetor R aqui, ó, e um vetor diretor da reta S, que é esse vetor S aqui, tá? O que acontece? Quando essas retas são reversas, a gente pode considerar esse plano π, ele é um plano que contém a reta R e é paralelo à reta S, tá? Sempre consegue fazer isso.
Se duas retas são reversas, você pega um plano que contém uma reta e é paralela a outra reta dada. Então olha só o que vai acontecer. Como a reta S é paralela à reta R, ao plano π, calcular a distância. A gente teria que calcular isso aqui, né? Ó, a distância entre o ponto Q e o ponto P. Só que note que a distância do Q ao P, como o P está na R e R está contida em π, o ponto P está no plano π. E como essa reta PQ é perpendicular, né, a plano π, então o que a gente está fazendo aqui basicamente é calcular a distância de um ponto da reta S ao plano π, tá? Então no final a gente vai resumir esse problema, calcular a distância entre um ponto da reta S ao plano π. E como a reta S é paralela ao plano π, você pode usar qualquer ponto da reta S, que vai dar certo, tá? Então, a gente calcula a distância do ponto B ao plano π. Ah, então, eu estou supondo que eu conheço um ponto A e um ponto B das retas RS, tá? Então, a distância entre as retas RS é a mesma coisa que calcular a distância do ponto B ao plano π. Tá? Aqui B é um ponto da reta S e π é um plano que contém a reta R. E esse plano é paralelo à reta S. Tá? Então isso aqui, ó, é cálculo de distância entre um ponto e um plano, que a gente viu na aula passada, né? Se lembrarem, como é que a gente faz? A gente tinha uma fórmula, né? A gente tem que pegar então, a distância do ponto B à reta R. Como é que calcula? Você pega um ponto da reta R, que eu suponho que eu já conheço o A. Então você faz o vetor AB ou BA, tanto faz, tá? Aí faz o vetor AB escalar com um vetor normal ao plano π e divide pela norma desse vetor normal. Agora, quem é um vetor normal ao plano π? Que a gente sempre consegue aqui com esses dados que a gente tem. Vai ser justamente esse cara aqui, ó, o R vetorial S, né? Porque olha só, como a reta S é paralela ao plano π, esse vetor S eu consigo representá-lo, o vetor diretor da reta S, né? Consigo representá-lo no plano π. O vetor R, né, que é o vetor diretor da reta R, também posso representar no plano π, né? Porque R está contido em π. Então, quando a gente faz o produto vetorial entre R e S, né, os vetores R e S, a gente obtém o vetor R vetorial S e ele será perpendicular aos vetores R e S simultaneamente. Ou seja, ele vai ser perpendicular ao plano π. Ou seja, ele é um vetor normal ao plano π. Então, em vez de usar o vetor N aqui, ó, a forma a gente vai mudar um pouquinho ela. Vai ficar de... A gente vai usar esse vetor aqui. Tá? E essa é a fórmula para a gente calcular a distância entre duas retas. Ok? A gente vai ter que fazer, ó, a gente tem que conhecer dois pontos A e B, em que A é um ponto da reta R, B é um ponto da reta S. Conhecer dois vetores diretores, um para cada reta, né? Calculo o produto vetorial entre elas, entre os vetores diretores, né? Aí depois você faz o produto escalar com o vetor AB. Ainda pega o módulo, ainda você vai ter que no final dividir pela norma desse vetor R vetorial S, tá? Então na hora de fazer as contas e aplicar a fórmula, você não precisa ficar lembrando de plano, quem é paralelo a quem, não. A gente só vai aplicar a fórmula, tá? Você tem que ter em mente que você precisa encontrar um ponto para cada uma das retas e um vetor diretor para cada uma das retas, tá? Então 4 objetos a gente precisa encontrar. Gente, agora no caso em que as retas são concorrentes, não vai ter outra fórmula para usar. Por quê? Note que se as retas são concorrentes, a distância é zero, né? Porque vai ter um ponto de interseção, então a menor distância entre essas duas retas vai ser zero, né?
Só que acontece, quando a gente joga, as retas são concorrentes, a gente joga nessa fórmula aqui. Ó, vamos voltar no desenho lá de cima. Ó, quando eu pego um vetor diretor da reta R, um vetor diretor da reta S e o vetor AB. Ó, então A é um ponto da reta R e B é um ponto da reta S. Quando a gente pega esses três vetores, ó, eu consigo representar os três no plano determinado pelas retas R e S, né, que aqui eu estou chamando de π também. Então esses três vetores serão LD, né? Se eles são LD, quando a gente faz essa conta aqui no numerador, vai dar zero, né? Porque esse aí tem a... Eu não lembro muito bem se a ordem tá certa, mas é o produto misto, né? Entre esses três vetores. Tá? Isso aqui vai dar zero. Porque esses três vetores serão LD. Ok? Então, o que vai acontecer... Vai coincidir, né? Essa fórmula. A gente pode aplicar essa fórmula também por caso em que as retas são concorrentes. Tá? Agora, o caso que vai ser um pouco diferente vai ser o caso que as retas são paralelas. Então, deixa eu colocar aqui. Se R e S são concorrentes... Então, assim, se você fizer... aplicar a fórmula... Você vai chegar aqui que esse aqui é zero, esse número é zero. Você provou que a distância entre as retas é zero e, consequentemente, elas são concorrentes. Tá? Claro, aqui a gente está assumindo que as retas dadas são sempre distintas, tá? Ó, acontece, quando as retas são concorrentes, isso aqui, os vetores RS... Olha lá o desenho que eu fiz lá em cima. Os vetores RS, eles não serão paralelos, tá? Não serão LD. Se eles fossem LD, as retas seriam paralelas. Isso não vai acontecer, elas são LI, esses dois vetores em vermelho aqui, né? Então, importante que esse produto vetorial aqui não vai ser o vetor nulo, tá? Então a gente consegue calcular isso, fazer essa conta aqui, a usar essa fórmula ainda. Aí, só que daí quando a gente calcula o AB escalar R vetorial S, isso vai dar zero, tá? Basicamente, então é uma equivalência aqui, tá? As retas são concorrentes, somente C vai dar zero ali naquela fórmula quando a gente calcula a distância. Ok? Agora, se as retas forem paralelas, vamos lá. Esse último desenho aqui, ó, que eu pintei de rosa. Quando você olha um vetor R, diretor da reta R, e um vetor diretor da reta S, eles são de mesma direção, né? Eles são LD. Então, quando a gente calcula o produto vetorial na fórmula aqui, isso dá o vetor nulo. Então, o denominador aqui, ó, eu teria que dividir por zero. Isso é impossível. Então, eu não consigo aplicar essa fórmula. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu for me dar lá duas retas, eu calculo o produto vetorial. Se der zero, é porque as retas são paralelas. Tá? Então acontece. Se R e S são paralelas, então esse produto aqui vai dar o vetor nulo. Então não dá para usar essa fórmula, tá? Porque se a gente fosse usar ia ter que dividir por zero, né? Que não é um número real, não tem como fazer. Então como que a gente vai calcular a distância entre R e S? Bom, é simples. Não é simples, quer dizer. Eu quero dizer, porque a gente vai usar o que a gente já estudou há 2 aulas atrás, né? Que é cálculo de distância de ponto a reta. Por quê? Se as retas são paralelas, então qualquer ponto que você pegar aqui, ó, se pegar um ponto P1 aqui, calcular a distância dele até a reta S, vai me dar justamente a distância da reta R à reta S, né? Porque qualquer perpendicular que eu traçar as duas retas simultaneamente, né? O segmento que eu obtenho ali vai
a medida desse segmento será a distância entre as retas. Então basta pegar qualquer ponto de uma reta e calcular a distância até a outra. Então, se você vai lá tentar usar essa fórmula, então você vai lá e faz produto vetorial. Deu vetor nulo? Então você não vai poder usar essa fórmula. Então você já sabe que as retas são paralelas e, consequentemente, a distância entre as retas RS, como é que a gente vai calcular? Da mesma forma que a gente fazia aí umas 2 aulas atrás. Você vai calcular a distância entre um ponto B, digamos que o B esteja na reta S, e a reta R. Ou a distância de um ponto A da reta R para a reta S, tá? Aqui eu estou supondo A um ponto da reta R e B um ponto da reta S, tá? Mas lembra, aí volta lá na outra aula e vê como é que a gente calcula, né? Então, a gente viu aqui, ó, distância de ponto a reta. É uma fórmula bem... Cadê? Aqui, ó, foi na aula 35 a gente viu, né? A gente viu essa fórmula aqui, né? Basicamente é quase a fórmula que a gente já usa, tá usando nessa aula, só que troca o vetor, esse produto vetorial, pelo vetor diretor da outra reta, tá? Então, ó, essa observação tá falando, como eu falei, eu dividi em 3 casos aqui na análise, né? Só que a gente não precisa saber antes de fazer as contas qual é a posição relativa dessas retas. Pera aí, apagou um negócio ali, né? Deixa eu só arrumar aqui, senão depois vai ficar confuso. Se R e S são reversas, então, gente, ó, você não precisa, dadas as duas retas, você não precisa saber antes de começar a resolver o exercício a posição relativa delas. Como é que você vai fazer? Você primeiro pega 2 vetores diretores e calcula esse vetor R vetorial S, né? Se esse vetor ele for o vetor nulo, aí as retas são paralelas. Aí você não usa essa fórmula. Aí você vai calcular a distância de um ponto da reta R até a reta S. Tá? Aí você usa o método que a gente aprendeu lá 2 aulas atrás. Se você calcular o produto vetorial dos vetores diretores e não for o vetor nulo, aí você continua e joga essa fórmula aqui. Se der 0 é porque as retas são concorrentes, e se der diferente de 0 é porque as retas são reversas. Tá? Então vamos resolver um exemplo aí com vocês. Então são dadas 2 retas, RS, a gente quer determinar a distância entre elas. Então primeiro, ó, um ponto da reta R e um vetor diretor da reta S a gente conhece, né, só olhando para essa equação vetorial da reta, né? Então, primeira coisa, note que um ponto da reta R é menos 1, 2, 0 e um vetor diretor da reta R é o vetor 1, 3, 1. Tá? Deixa eu marcar, destacar aqui para a gente usar depois. O problema aqui que ele nos deu a reta S, né, meio complicado aqui, né? Nos deu complicado não, ele não deu a reta S na forma planar, né? Não deu bonitinho assim com as equações vetoriais. Então, primeiro vamos determinar uma equação vetorial da reta S, tá? Então olha só, S, então é 3x menos 2z menos 3 é igual a 0. E y menos z menos 2 igual a 0. Ó, na verdade, então, de novo, deixa eu só conferir se eu copiei certo.
Basicamente, então, o exercício está nos dando a reta S como uma interseção de duas retas, tá? Essa aqui é a chamada forma planar da reta S. Quando a gente tem as equações de uma reta na forma planar, como é que a gente faz para encontrar uma equação vetorial? Basicamente, você vai pegar e isolar uma variável. Pega duas variáveis e escreve ambas em termos de uma. Então, ó, por exemplo, aqui vai ser fácil, porque ó, na primeira equação tem x e z. Na segunda equação tem y e z. Então, da primeira equação a gente escreve o x em termos de z, e da segunda equação a gente escreve o y em termos de z. Tá? Então, olha só, da primeira equação, 3x menos 2z menos 3 é igual a 0. Isso implica que 3x é 2z mais 3. Ou ainda, o x é 2/3 de z mais 1, né? Eu vou deixar separado assim, porque a gente vai mais fácil de enxergar depois. Agora a segunda equação é y menos z menos 2 igual a 0. Isola o y. O y então é z mais 2. Então acontece aqui, ó, se um ponto x, tá? X maiúsculo, está na reta S, então o x é da forma 2/3 de z mais 1, o y é z mais 2 e o z é livre, com z variando no conjunto dos reais, né? Então esse z vai fazer o papel do lambda lá da equação vetorial, tá? Portanto, se x é da forma x, y, z é um ponto da reta S, então olha só, o x tem que ser da seguinte forma, né? Bom, o x está aqui, ó, é 2/3 de z mais 1. Y é z mais 2. E o z está livre. Isso que implica, então, olha só, a gente pode escrever isso aqui como uma soma, né? Da seguinte maneira, ó. E nas três coordenadas tem z, a gente pode... Mas vamos fazer passo a passo, né? Vou colocar o primeiro vetor só os... sem depender de z. Então vai ficar, ó, a primeira coordenada 1, a segunda 2, a terceira 0. Aí na segundo vetor é 2/3 de z, 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 né? Bem, ó, primeira coordenada, se eu somar 1 mais 2/3 de z, daí 1 mais 2/3 de z. Agora segunda, 2 mais z, z mais 2. Terceira, 0 mais z, z. Tá? Só abrir esse vetor aí dessa linha, escrevi ele como uma soma de dois vetores. Aí eu coloquei os digamos assim, o vetor, tudo que tem z em um vetor só. Então note que esse vetor aqui, ó, é um múltiplo, é z vezes um vetor. Qual é esse vetor? Coloco o z em evidência aqui. Então é o vetor 2/3, 1, 1, em que z é um número real. Então, desse modo, agora eu vou trocar esse z por lambda, tá? Para ficar mais com a cara da equação vetorial mesmo. Note que z é um número, é uma variável, está variando no conjunto dos reais, então a gente pode usar qualquer letra. Uma equação vetorial para essa reta S, né, é a seguinte. Certo? Então, portanto, um ponto da reta dessa reta S, que eu vou chamar de B, é o ponto de coordenadas 1, 2, 0. E um vetor diretor, eu vou chamar de S1, já eu explico. É o vetor 2/3, 1, 1. O que acontece? Se eu pegar qualquer múltiplo desse vetor S1, ele continua sendo um vetor diretor da reta S. Porque olha só,
Qualquer múltiplo de S1 será paralelo a S1. Como S1 é paralelo a S, esse múltiplo também será paralelo a S. Ou seja, também será vetor diretor da S. Por que eu vou pegar um múltiplo dele? Por causa desses 2/3 aqui. Eu quero evitar ter que trabalhar com fração, né? Fica complicando as contas à toa. Tá? Então o vetor que a gente vai usar vai ser o vetor S, que vai ser o vetor 3S1. Pega o S1 e multiplica por 3, a gente obtém o vetor 2, 3, 3. Então, um ponto da reta S é o B. Deixa eu até colocar aqui. E um vetor diretor vai ser esse vetor S, que é o 2, 3, 3, tá? Olha só, o R e o S. Cadê? 1, 3, 1, 2, 3, 3. Eles não são paralelos, né? Só olhar para as coordenadas dá para ver. Um vetor não é múltiplo do outro. Então as retas não são paralelas, ok? Então vamos fazer as contas aqui para colocar na fórmula depois. O vetor AB, nesse caso, tem que pegar B, 1, 2, 0, menos o A, que é o menos 1, 2, 0. Vai ficar 1 menos menos 1, 2. 2 menos 2, 0. 0 menos 0, 0. Agora o R, vetorial S. A gente calcula da seguinte maneira. Faz o determinante. O vetor R está aqui. 1, 3, 1. E o vetor S, 2, 3, 3. Calculando aí esse determinante. Vamos lá. Então vai ficar 9 menos 3, 6. 2 menos 3, menos 1. 3 menos 6, menos 3. Que não é o vetor nulo, né? Então agora a gente pega e vai na fórmula aqui, ó. Substitui aqui os vetores que nós encontramos, né? Calcular a norma do produto vetorial, daí a gente vai chegar no resultado que a gente quer. Portanto, a distância entre as retas R e S é módulo de AB vetorial escalar R vetorial S em módulo dividido pela norma do R vetorial S. Então a distância entre R e S vai ficar assim, né? AB, a gente calculou aqui, né? 200. Agora o R vetorial S. Bom, tá aqui, né? 6 menos 1 menos 3. E a norma do R vetorial S é só pegar suas coordenadas ao quadrado, somá-las e extrair raiz quadrada da soma. Numerador, ó, vai ficar 2 vezes 6, 12, mais 0 vezes menos 1, 0, mais 0 vezes menos 3, 0. Pega o módulo dessa soma. No denominador, ó, 6 ao quadrado é 36, menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é menos 3 ao quadrado é 9. Aí tem que extrair a raiz quadrada disso aqui tudo. Então a distância entre R e S, né, vai ficar assim.
Numerador fica módulo de 12, que é 12. Denominador vai dar raiz quadrada de 46. Então essa é a distância entre as retas RS, tá? Note que a gente, quando faz isso, a gente está provando que as retas são reversas, tá? Por quê? Porque, bom, elas não são concorrentes, porque a distância é maior que zero. E elas não são paralelas, porque os vetores diretores delas, né, não são paralelos. Então, ó, calcular a distância entre as retas RS dadas aqui, ó. Primeira coisa para observar, né? A gente sempre tem que procurar dois pontos, um em cada reta, e os vetores diretores, um de cada reta, né? Para a reta R aqui, ó, nós temos que um ponto é o 2, 1, 0 e um vetor diretor é o 1, menos 1, 1. A reta S será dada em termos das equações planares, né, na forma planar. Então a gente vai ter que primeiro deduzir a equação vetorial, tá? Para achar o ponto e um vetor diretor. Então, primeira coisa, note que um ponto da reta R é o ponto 2, 1, 0 e um vetor diretor para a reta R é o vetor 1, menos 1, 1, tá? Vou deixar eles marcados aqui, ó. Agora a gente tem que trabalhar na reta S. Bom, a reta S, note que ela é dada por essas equações, né? X mais Y mais Z igual a 0, né? Ó, X mais Y mais Z é igual a 0 e 2x menos Y menos 1 também é igual a 0. 2x menos Y menos 1 também é igual a 0. Ó, eu estou deduzindo a equação geral da equação vetorial da reta, mas assim, a gente poderia trabalhar também com essas equações, determinar dois pontos que satisfazem aí essas duas equações, tá? E fazer o vetor diretor da reta, tá? Vamos lá, ó. Na primeira equação, na segunda equação, se eu isolar o y, eu já tenho ele em termos de x, né? Então, se eu pegar a primeira equação e isolar o z, a gente vai encontrar ela em termos, o z em termos de x também, tá? Vamos fazer isso. Então, da segunda equação, ó, 2x menos y menos 1 é igual a 0. Isso implica que o y é 2x mais 1. Ok? Da primeira equação agora, 2x menos 1. Agora da primeira equação, x mais y mais z igual a 0. A gente vai isolar o z. Então o z, ele é menos x menos y. Só que o y a gente acabou de escrever em termos de x, né? Então substitui aqui na segunda equação também. Então z é menos x menos 2x menos 1. Então z, ele é menos 3x, né? Porque é menos x menos 2x menos 3x. Aí menos menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Ok? Então esse aqui é o z em termos de x. Portanto, qualquer ponto que nós pegarmos nessa reta S, ele pode ser escrito da forma x, primeira coordenada, segunda coordenada 2x menos 1 e a terceira coordenada menos 3x mais 1. Tá? Portanto, se x é um ponto da reta S, então o ponto x ele é da forma x tá livre, né? O y é 2x menos 1 e o z, que é a terceira coordenada, é menos 3x mais 1, tá? Com x real. Note que isso aqui a gente pode escrever assim, ó,
uma soma 0 menos 1, 1, mais x, 2x menos 3x, tá? Com x real. Eu escrevi esse vetor como uma soma de 2, né? E coloquei tudo que tem x em um único vetor, assim. Colocando aquele x ali pra fora, multiplicação, né? Multiplicando. Ó, o x está multiplicando as 3 coordenadas. Então eu posso escrever esse vetor assim, ó, como x vezes 1, 2, menos 3. Aqui x é o número real. Então, ó, cheguei na equação vetorial da reta S, né? Então isso implica que a reta S tem uma equação vetorial da forma 0 menos 1, 1. Mas, vou trocar esse x por lambda, né? Que é o mais usual aí. Para variável na equação vetorial. Tá? Então essa é uma equação vetorial da reta S. Ah, faltou aqui, né? Faltou x é igual... Isso aqui faltou. Desse modo, um ponto da reta S a gente vai chamar de B, é o ponto 0 menos 1, 1. E um vetor diretor da reta S é o vetor 1, 2, menos 3. Então, gente, vamos lá. Primeira análise, olha o vetor S e o vetor R. Não são múltiplos, né? Então, a hora que já for calcular o produto vetorial entre eles, não vai dar o vetor nulo, tá? Então, vamos lá. Temos que o vetor AB vai pegar coordenadas de B menos as coordenadas do A. O A é 2, 1, 0? Isso. Então vai ficar 0 menos 2, menos 2, menos 1, menos 1, menos 2, 1 menos 1, 1. Ok? Aí, se a gente faz R vetorial S, a gente tem que calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Deixa eu só mudar um negócio aqui, deixa eu ver. Isso aqui vai ser o determinante da matriz IJK. Segunda linha, a gente coloca o vetor R, né, que é o vetor 1 menos 1, 1, tá? Ó, o R tá aqui, ó, 1 menos 1, 1. E na terceira linha coloca o vetor S, que é o 1, 2, menos 3. Então esse aqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 3 menos 2. 1. Agora, 1 mais 3, 4. Aí no K, 2 mais 1, 3. Então o vetor diretor aí, vetor diretor R vetorial S, né? É o vetor 1, 4, 3. Então agora a gente vai aplicar a fórmula para calcular a distância entre duas retas dadas, né? Distância entre as retas R e S, né?
é o produto AB escalar R vetorial S dividido pela norma de R vetorial S. Isso implica que a distância entre R e S, é o módulo AB, tá aqui, menos 2, 1. R vetorial S, 143. Norma do R vetorial S, né? É a norma desse vetor 143. Então a gente faz 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz quadrada. Então aqui, ó, isso implica que a distância entre R e S... Vamos lá. No numerador, então vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. 1 vezes 3, 3. Módulo. Denominador vai ficar 1 mais 16 mais 9. Ou seja, a raiz quadrada de 26 vai ficar embaixo, né? Então aqui a gente encontra que a distância entre R e S... O numerador vai ficar menos 2, menos 8, menos 10, mais 3, menos 7. Módulo vai dar 7. Denominador vai dar 16 mais 9, 25, mais 1, 26. Raiz quadrada de 26. Deixa eu abrir um espaço aqui. E essa é a resposta que a gente queria, né? A distância entre as retas RS. Ok? Bom, vamos lá, gente. Mais um aqui. Ó, os 3 exemplos que eu preparei são bem parecidos, tá? Então, que aqui não tem muito o que inventar, ok? Primeira coisa aqui, vamos mexer com a reta R, tá? Ó, a gente tem uma equação que está quase na forma simétrica, tá? E para a reta S a gente tem, né? A equação já vetorial. Então você lembra que é até fácil fazer, né? Encontrar os pontos e os vetores diretores. Então note que a equação dada para a reta R é a seguinte: x mais 4 dividido por 3, y dividido por 4, z mais 5 dividido por menos 2. Então se for colocar na forma simétrica, né? A equação de R é x menos 4 dividido por 3, y menos 0 dividido por 4, z menos 5 dividido por menos 2. Então, desse modo, um ponto da reta R tem coordenadas menos 4, 0, 5, e um vetor diretor tem coordenadas 3, 4, menos 2. Ok? Para a reta S, um ponto dela é o ponto 21, menos 5, 2. E um vetor diretor da reta S é o vetor menos 6, menos 4, menos 1. Tá? Portanto, vou colocar esses dados aqui. Um ponto da reta R é o menos 4, 0, menos 5. Na reta S, nós temos o ponto 21, menos 5, menos 2. O vetor diretor da reta R é o vetor 3, 4, menos 2. O vetor diretor da reta S é 6, menos 4, menos 1. Ó, se você olhar esses dois vetores R e S, dá pra ver que ele não é múltiplo do outro, né? Então, já dá pra perceber que a gente vai poder usar a fórmula dada, né?
Então anote que o vetor AB, a gente faz as coordenadas de B menos as coordenadas de A. E assim a gente obtém. Primeira coordenada é 21 menos 4, 25. Menos 5, menos 0, menos 5. Menos 2, menos 5. É menos 2 mais 5 e dá 3. Deixa eu ver. Acho que eu errei aqui. Eu copiei errado aqui, né? O ponto B, a última coordenada é 2, positivo. Então aqui é 2. Então vai ficar 2 menos 5. 2 mais 5 é 7. E agora a gente tem que fazer o produto vetorial entre R e S. Então a gente tem que calcular um determinante, né? Dessa matriz aqui, ó. Primeira linha coloca aí JK. São os vetores ali da base ortonormal positiva. Segunda linha coloca as coordenadas do vetor R. 3, 4, menos 2. Terceira linha coloca as coordenadas do vetor S. Ou seja, 6, menos 4, menos 1. Então, calculando aqui. No I, ó, menos 4, menos 8, menos 12, né? No J, bom, deixa eu apagar aqui. No J, menos 2, menos 6, menos 12, mais 3, menos 9. E no K, menos 12, menos 24. Então é menos 36. Portanto, então olha só o que vai acontecer aqui. A distância entre as retas RS é módulo do produto escalar entre AB e o produto vetorial entre RS dividido pela norma do produto vetorial entre RS. Isso implica que a distância entre R e S, o AB, cadê o AB? Tá aqui, ó, 25 menos 5, 7. E o R vetorial S é o menos 12, menos 9, menos 36. O denominador é a norma do R vetorial S, né? Então tem que fazer menos 12 ao quadrado mais menos 9 ao quadrado mais menos 36 ao quadrado e extrair a raiz quadrada disso aqui. Isso implica que a distância entre R e S, né, vai ficar assim. No numerador, quando a gente calcula, vai ficar 25 vezes 12. Vezes menos 12 é menos 300. Menos 5 vezes menos 9 dá 45. 7 vezes menos 36 dá menos 252. O denominador, 12 ao quadrado é 144. Menos 9 ao quadrado é 81. E 36 ao quadrado é 1296. Bom, fazendo as contas aqui, ó, vai no numerador dá menos 507, tá? Então tá em módulo. O denominador, somar vai dar 1521. Né? A raiz quadrada disso.
Numerador, módulo de menos 507 é 507. E a raiz quadrada de 1521, se você fizer na calculadora, vai dar 39. E 507 dividido por 39 é 13. Então a distância entre essas duas retas é igual a 13. Ok? Bom, vamos lá para o último exemplo. De novo, calcular a distância entre duas retas dadas. Aqui a gente consegue a equação simétrica para a reta R. A reta S está dada em termos de uma equação na forma planar. Tá? Vou fazer meio rápido, porque o tempo já está ficando... O vídeo está ficando longo, né? Deixa eu ver. Vai dar meia hora esse vídeo. Então vamos lá. R é y igual a 3z menos 2, que é igual a 3x mais 1. Então primeiro tem que colocar ela na forma simétrica, né? Ela está quase na forma simétrica. Então, ó, y. Vamos lá. Esse y é y menos 0 dividido por 1. O 3z é 3z menos 2 dividido por 1. E o 3x é 3x mais 1 dividido por 1. Então, ó, aqui tem 3z e aqui tem 3x. Então, nessas duas expressões aqui, eu vou dividir por 3, tá? Aqui continua. Porque se eu dividir por 3, tanto no numerador quanto no denominador, o resultado não altera, né? Você está multiplicando como se estivesse multiplicando por 1, né? Você está multiplicando por 3 e dividindo por 3. Então no final dá o mesmo número, né? Porque eu vou dividir por 3 para tirar esse 3z, né? No numerador, se eu divido por 3, fica z menos 2 terços. Denominador fica 1 terço. No último membro, mesma coisa, né? 3x dividido por 3 é x. 1 dividido por 3 é 1 terço. E 1 dividido por 3 é 1 terço. Até agora está quase na forma que a gente quer, né? Então, esse aqui é y menos 0 dividido por 1. Z menos 2 terços. 1 terço. E o x é x mais 1 terço. É x menos 1 terço. Ordenando aí pra gente não se confundir depois. Então a equação simétrica dessa reta R é x menos 1 terço dividido por 1 igual y menos 0 dividido por 1, que é igual a z menos 2 terços dividido por 1 terço. Então, portanto, um ponto A da reta R é o ponto menos 1 terço, 0, 2 terços. E um vetor diretor para essa reta, né? Eu vou chamar de R1. É o vetor 1, 1, 1 terço. Só acontece, eu vou pegar como vetor diretor o 3R1, tá? Para tirar essa fração aqui. Então é o vetor 3, 3, 1, né? Como eu já expliquei. Se você tem um vetor diretor de uma reta, qualquer múltiplo desse vetor também é vetor diretor dessa reta, tá? Então a gente pode pegar o mais conveniente ali, mais fácil da gente lidar. Isso para a reta R, agora a reta S. Então, ó, 3x menos 2z mais 3 é igual a 0, y menos z menos 2 é igual a 0. Deixa eu só... (3x menos 2z menos 3
Eu acho que essa reta a gente já usou aqui em cima, né? Ah, como ali é mais 3, né? Aqui vai dar o mesmo resultado. Aí tá bom. Agora a reta S. Se você olhar a reta S ali, tá? A gente tem que 3x menos 2e mais 3 é igual a 0. E também y menos e menos 2 é igual a 0. Vou colocar como duas equações aqui. 3x menos 2e mais 3 é igual a 0. E y menos e menos 2 é igual a 0. Então eu vou fazer, isolar o x na primeira equação e o y na segunda, daí a gente vai obter essas duas variáveis em termos de z. Tá? Da primeira equação, 3x menos 2e mais 3 igual a 0. Eu copiei certo? Deixa eu ver. 3x menos 2e mais 3 igual a 0. Y menos e menos 2. Beleza. Isso aqui implica que 3x é 2e menos 3. Então o x é 2/3 de z menos 1. Isso é o x. Agora da segunda equação. Y menos e menos 2 igual a 0. Isso implica que o y é z mais 2. Portanto, o ponto x se um ponto x está na reta S, então olha só. O x ele é da forma 2/3 de z menos 1. Z mais 2. Z com z real. Então, esse vetor a gente pode escrever como uma soma de dois vetores, né? O primeiro é o menos 1, 2, 0, mais 2/3 de z, z, z. De novo. Em que z é um número real. Implica que o x, então vai ficar assim, né? Menos 1, 2, 0, mais z vezes 2/3, 1, 1, com z real. Então esse aqui é a reta S, né? É a equação vetorial da reta S. X é igual a menos 1, 2, 0, mais lambda vezes 2/3, 1, 1. Em que lambda é um número real. Então, um vetor, um ponto da reta S. Portanto, ponto B, que é o ponto menos 1, 2, 0, está na reta S. E um vetor diretor dessa reta é o vetor 2/3, 1, 1. Para simplificar as contas, vou pegar o vetor 3S1 como sendo o vetor diretor, tá? Que vai ser o vetor 2, 3, 3. Tá? Se multiplicar o S1 por 3, a primeira coordenada fica 2, a segunda e a terceira ficam ambas iguais a 3, né? Então a gente vai usar o ponto B, olha lá, e o vetor diretor como sendo o vetor S aqui, ó. Se você olhar o S e o R, eles não são múltiplos, tá? Se eles fossem múltiplos, você ia ter que pegar, por exemplo, calcular a distância do ponto B até a reta R. Tá?
Porque aconteceria quando você fosse fazer o produto vetorial entre eles, ia dar zero, né? A norma. Então você não ia poder aplicar na fórmula que a gente usa. Temos que vetor AB, a gente faz B menos A, então é menos 1, 2, 0, menos o A. Cadê o A? Menos 1 terço, 0, 2 terços. Isso. Isso aqui vai dar o vetor menos 2 terços, 2, menos 2 terços. Agora, R vetorial S é o determinante. Primeira linha vai ser IJK. Segunda linha é o vetor R. O vetor R tá aqui, ó. Cadê? Só um minuto. Vetor R, cadê? Só voltar aqui, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Ah, eu errei aqui, gente, ó. O denominador do x é 1 terço, do y é 1 e do z é 1 terço. Então o vetor R1 aqui, ele é 1 terço um terço. Então o vetor R, quando eu multiplico por 3, né, vetor diretor, ele vai ser o vetor 131. Isso, agora tá certo. Então aqui na segunda linha a gente põe o vetor R, que é o vetor 131. E o vetor S tá aqui, ó, 233. Calculando a determinante, né? Vamos lá. No I, vai ficar 9 menos 3, 6. No J, 2 menos 3, menos 1. No K vai ficar 3 menos 6, menos 3. Então, desse modo, a distância entre as retas R e S vai ficar assim. Módulo de AB, escalar R vetorial S, então, gente, ó, o vetor AB a gente fez aqui, ó, é o menos 2 terços, 2 menos 2 terços. O R vetorial S tá aqui, ó, 6 menos 1 menos 3. E a norma do R vetorial S vai ficar 6 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado raiz quadrada. Isso implica que a distância entre R e S, né, vai ficar assim, ó. Numerador
Ó, temos o produto escalar, né? Menos 2/3 vezes 6 dá menos 4, né? Aqui, ó, 6 vezes menos 2 dá 12. Por 3, 4. Vai ter sinal de menos aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2/3 vezes menos 3 dá 2. Ok? Então tem um 2 menos 2 aqui. Denominador vai ficar 36 mais 1 mais 9. Então a distância entre R e S, né? Então vai ficar módulo de menos 4 dividido pela raiz quadrada de 46. Então desse modo, a distância entre as retas R e S é 4 dividido pela raiz quadrada de 46. Ok, pessoal? Então, essa aula ficando por aqui. E na próxima a gente vai estudar a distância agora entre uma reta e um plano. Tá? Até lá então.